Olá, pessoal. Hoje vamos estudar Mateus, capítulo 19. Deixe a sua Bíblia aberta e vamos lá para o comentário da Bíblia de hoje. Mateus, capítulo 19, começa o título assim: Jesus atravessa o Jordão. Versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Quem estudou com a gente, capítulo 18 de Mateus, Jesus falou sobre o perdão. Pedro perguntou: quantas vezes, Senhor, deve-se perdoar? 7 vezes? Jesus respondeu: 70 vezes 7. E Jesus contou aquela história do credor incompassivo que foi perdoado por muito dinheiro e depois não perdoou o seu próximo por uma quantia irrisória. Faz uma transição, capítulo 19, que Jesus então concluiu aquelas palavras. Concluindo Jesus estas palavras sobre perdão, deixou a Galileia e foi para a Judéia. E diz que multidões o seguiam e ele curou ali. E aqui nessa geografia, aqui no território da Judéia, Jesus vai ser abordado pelos fariseus por um assunto que até hoje nos causa dificuldade e dúvida, que é sobre o divórcio. E os fariseus vão tentar aí pegar Jesus numa armadilha sobre o divórcio. Vamos ver então o versículo 3, a questão do divórcio. Verso 3: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então veja bem, quem está acompanhando os estudos tem visto que os fariseus sempre estavam buscando pegar Jesus em algum contrapé, pegar Jesus em uma armadilha, seja na questão do sábado, seja na questão da lei. Então Jesus, mais uma vez agora, diz aqui, eles experimentavam. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então agora o tema é repúdio, divórcio, separação, que é um tema tão complicado, tão complexo e tão comum hoje em dia e nos dias de Cristo, com certeza. E eles queriam pegar então Jesus nessa armadilha. Por quê? Vocês devem lembrar a vida de João Batista, que foi preso por Herodes exatamente por denunciar que Herodes tinha uma relação com Herodias, e uma relação ilícita. E por isso mesmo Herodes prendeu João, e naquele dia do aniversário pediram a cabeça de João Batista num prato. E em vez do bolo veio a cabeça de João Batista. Então talvez eles esperavam aqui que o destino de Jesus fosse o mesmo de João Batista. Até porque esse território que fala aqui, o território da Judéia, era a jurisdição do mesmo Herodes. Então eles poderiam colocar nessa situação embaraçosa Jesus, para que assim pudessem arrumar essa cilada para pegar Jesus. Então, além disso, eles falam no verso 4, não, no verso 3, né? É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então veja, eles estão tentando, se Jesus, vamos entender aqui, depende da resposta de Jesus. Se Jesus falasse assim, não, o divórcio é proibido, eles estariam jogando Jesus contra Herodes. Se eles falassem assim, não, o divórcio é normal, então Jesus é um libertino, ele está promovendo a prostituição. Então veja que sempre os fariseus tentando de alguma forma pegar Jesus em alguma questão. E o verso 4, então respondeu ele, no caso Jesus, Mateus 19, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher?
e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Então veja bem, Jesus responde aos fariseus citando a Bíblia, citando o livro de Gênesis. Não tendes lido que o Criador fez homem e fez mulher? E ele cita Gênesis: por esta causa deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Ou seja, Jesus responde aos fariseus citando a Bíblia e levando eles lá no primeiro livro de Gênesis. Em vez de ele entrar no debate com os fariseus, ele cita a Bíblia. E assim vai mostrar que o princípio deve ser observado pela Bíblia e não pelo que eu acho. Verso 7. Replicaram-lhe: por que então mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Então veja que eles estão agora tentando fazer o quê? Colocar Jesus contra Moisés. Já que Jesus escapou ali de Herodes, escapou de ser um libertino, agora eles tentam pegar Jesus contra Moisés. Por que então Moisés mandou dar carta de divórcio? Verso 7. Respondeu Jesus, verso 8. Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, veja bem, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Então veja bem, eles jogam Jesus agora contra Moisés. A regulamentação de Moisés foi concedida para lidar com aquela situação do momento que ele vivia. Ou seja, era uma questão de um resultado da dureza do coração, como Jesus fala. Por causa da dureza do coração é que Moisés permitiu. Mas Jesus vai mostrar que não é porque Moisés permitiu por causa dos problemas, dos pecados que o povo vivia, que não é esse propósito primeiro de Deus. Não é a primeira vontade de Deus para a humanidade o divórcio. Ou seja, o divórcio, Jesus está dizendo, pode até ser necessário, mas não é algo bom. Não é o que Deus criou. O princípio divino era o quê? Uma só carne. E os fariseus, então, jogam isso contra Jesus. O que aconteceu com Moisés foi uma permissão, mas Jesus traz um mandamento. Ou seja, não é a vontade humana, mas é a divina que deve prevalecer, que é a união, que ele fala aqui no caso, por causa deixará o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separe o homem. Ou seja, o tema aqui, então, principal, é que deve-se manter o princípio da Bíblia e não a permissão que Moisés deu sobre o divórcio. Os fariseus estão focados muito em Moisés, enquanto Jesus leva eles lá para Gênesis, dizendo que eles devem então se esforçar para manter um casamento. E se você quiser acompanhar em Mateus capítulo 19, os discípulos mesmo acharam muito difícil essa questão de manter-se casado a vida inteira, porque os discípulos disseram, Mateus 19:10, disseram os discípulos: se essa é a condição do homem, relativamente à sua mulher, não convém casar. Veja que até para os discípulos, esse foi um assunto difícil deles lidarem. Porque a gente sabe, gente, olha, hoje, por exemplo, nós temos visto muito divórcio, muita separação. Hoje as pessoas se casam e por poucos assuntos se separam. O grande objetivo é ser feliz, eu preciso ser feliz, e esquecem do princípio de Gênesis, que diz ali que aquilo que Deus uniu, serão uma só carne. E assim os fariseus estão questionando, e é interessante a resposta de Jesus. Verso 11, Mateus 19, Jesus, porém, respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aquele que é dado, porque há eunucos de nascença, há outros que os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Ou seja, Jesus aqui explicou
que há 3 tipos de eunucos, né? Quem que é o eunuco? O eunuco é alguém que decide não se casar. São eunucos que são pessoas que primeiro nascem com essa incapacidade para o casamento, enfim, não decidem se envolver, vivem uma vida sozinho. O segundo grupo, aqueles que são castrados. Você sabe que no Oriente, antigamente, tinha os haréns e pessoas eram castradas para, né, cuidar daquele harém, dos reis. E o terceiro grupo, aqueles que se fazem eunucos por amor ao reino, ou seja, aqueles que decidem não se casar, não por algum impedimento físico ou por ter sido castrado, mas por decidir se consagrar integralmente à causa de Cristo. Ou seja, o casamento, aqui é importante a gente falar que o casamento é uma bênção. Jesus não exigiu dos discípulos que fossem eunucos, tanto que a gente vê lá que Pedro tinha uma sogra, Jesus curou a sogra de Pedro, e a gente sabe que esses homens foram casados, os discípulos de Jesus, e o casamento é uma bênção, mas o casamento a gente sabe que tem os desafios. E a partir do momento que você se casa com alguém, um tem que estar no projeto do outro. Então não tem como, agora eu vou ser um missionário, deixo a esposa em casa, e vou viajar por tantos países e volto daqui a um ano. Não é assim. Aquele que casa tem um compromisso com a sua esposa. Então Jesus está dizendo aqui aos discípulos, para eles têm que pensar bem, realmente antes de se casarem, qual o princípio dessa dedicação que eles vão ter. Porque agora sim, Paulo fala isso nas cartas, agora o marido vive para a mulher vive para o marido. E os dois juntos têm que ter o mesmo propósito, servir ao Senhor. Não dá para um só querer e o outro fazer outra coisa. Então, nesse sentido aqui, que está todo esse contexto, né, do capítulo 19. Como o nosso propósito aqui não é falar sobre o tema único, né, divórcio, mas como está aqui no capítulo 19, então nós estamos comentando aqui o capítulo. Mas avançando, diz assim: Jesus abençoa as crianças, o verso 13. Se quiser acompanhar na sua Bíblia, Mateus 19, 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Interessante que depois de Jesus falar sobre a questão do divórcio, Mateus 19, Jesus começa a falar sobre a questão das crianças. Interessante essa relação, né? Eu penso que o divórcio é o que os filhos colhem do fracasso dos pais. Então a gente sabe que é muito triste um filho viver um divórcio dentro do seu lar. E talvez por isso que Jesus colocou a Bíblia vem nessa sequência. Primeiro falando sobre o divórcio e depois falando sobre as crianças. Então essa história tão linda vem exatamente em sequência do tema divórcio. E Jesus então abençoa as crianças. Algumas crianças vieram ali para que impusesse as mãos e Jesus orasse, né? E interessante que os discípulos repreendem. Não pode chegar perto de Jesus. Não pode se aproximar do mestre. Os discípulos, em vez de facilitarem, são empecilhos, são obstáculos para aquelas crianças, enquanto Jesus demonstra amor, cuidado, carinho pelas crianças. Tem uma frase que eu gosto que fala assim: a infância é o chão que caminharemos toda a nossa existência. A infância é uma fase da nossa vida tão importante. E Jesus, ele via isso. Jesus, ele consegue observar o amor pelas crianças, porque eu não sei se você sabe, mas as crianças nessa época, elas eram mal vistas. As crianças, elas eram marginalizadas, elas não tinham lugar na sociedade. Eu falei, acho que esses dias atrás, expliquei para o pessoal que acompanha, que hoje você tem o pediatra, que é um médico de criança. Hoje você tem uma creche que é para criança. Hoje você tem um canal no YouTube para criança. Hoje você tem salinha de criança na hora do culto, do domingo na igreja. Enfim, então você tem algo muito voltado para as crianças. Mas na época da Bíblia, as crianças eram
eram esquecidas, elas eram pequenos adultos, tratadas como adultos. Por isso que os discípulos aqui, você vê o texto, mas os discípulos os repreendiam. Os discípulos não têm o entendimento do valor de uma criança. Eles estão num contexto cultural, numa época que a criança era marginalizada. E é lindo ver Jesus, o que Jesus faz. Jesus demonstra amor, cuidado. Ele disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque de tais é o reino dos céus. Olha que lindo. Ele disse: deixa vir, vamos dizer aqui, os leprosos, os enfermos, os publicanos, os pecadores, os gentios, as prostitutas e as crianças. É um outro contexto. Hoje não, hoje as crianças são o guti-guti de todo mundo, mas na época não. E Jesus então inclui as mulheres, Jesus inclui as crianças, Jesus impõe as mãos sobre as crianças, ora pelas crianças. Numa época em que as crianças eram insignificantes, não tinham importância, elas se sentiam atraídas por Jesus, e Jesus estendeu os seus braços e deu um abraço nessas crianças. Jesus acolheu essas crianças. Que coisa linda, que exemplo, o valor das crianças, a importância das crianças, a importância da mulher, a importância de tantas coisas que a Bíblia vem desde 2000 anos atrás valorizando, e hoje que muitas coisas foram mudadas. Avançando, capítulo 19, o jovem rico, uma história bem conhecida, capítulo 19, eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então veja bem, depois de Jesus falar sobre casamento, sobre divórcio, sobre as crianças, agora Jesus então vai falar sobre o perigo das riquezas. Perigo das riquezas. Você sabe que pessoas se casam e se divorciam por causa de dinheiro? Você sabe que tem pessoas que até matam e morrem pelo dinheiro. Jesus, no Sermão do Monte, ele falou: não podemos servir a Deus e às riquezas. Esse jovem, ele se achava muito bom. Ele falava que ele fazia tudo, ele cumpria tudo. Ele não matava, não adulterava, não furtava, não dava testemunho, honrava o pai e a mãe, amava o próximo como a ti mesmo. Tudo ele faria. Tudo ele cumpria, mas Jesus viu no coração dele algo. Verso 20, Mateus 19, 20, replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Verso 22, tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Eu fico imaginando hoje, se fosse hoje, vamos imaginar hoje, um jovem chegando em Jesus, um carro de luxo, um carro importado, um relógio de marca, uma roupa de marca, um colar de ouro, um celular de última geração na mão, um perfume importado, chegando todo naquela banca. E Jesus, o que eu tenho que fazer para alcançar a vida eterna? Já começa errado, né? Porque não há nada que você pode fazer. Cristo que faz por nós. Salvação é pela graça, não pelas obras. E Jesus já começa: por que você me chama de bom? Por que você me perguntas do que é bom? Porque ele achava que ele era muito bom. E aí Jesus fala: guarda o mandamento. Ele fala: eu já guardo, tudo isso eu guardo. Tá, mas então Jesus fala para ele: vai e vende os teus bens e dá aos pobres. Por quê? Porque aquele jovem tinha um problema numa área da vida dele, que era a questão do dinheiro. Olha, eu entendo que não há problema em ser rico, não há pecado em ser rico. Tem muito rico generoso e tem muito pobre avarento. O problema não é ter dinheiro, mas o dinheiro o ter.
Muitas pessoas que buscaram a Cristo saíram melhores. Esse foi o único homem, o único jovem que saiu pior do que chegou. Diz que ele saiu triste porque era dono de muitas propriedades. Veja que o jovem rico, esse jovem rico, ele não foi chamado para a pobreza. Ele foi chamado para ser um discípulo de Jesus. Depois ele poderia ter muito mais propriedades do que ele tinha, ter muito mais riqueza, até porque a riqueza é uma forma importante de divulgação do Evangelho. Mas o problema desse jovem é que ele se entristece porque ele era apegado com seus bens. Ele se achava muito imponente, se achava muito vaidoso, ele achava que tinha tudo, que ele fazia tudo, que ele cumpria os mandamentos, que tudo ele poderia fazer, mas ele se esquece que para ser discípulo de Jesus tem que renunciar muitas coisas nessa terra. E aí nós vamos aqui para o final do capítulo 19, verso 23. Então disse Jesus a seus discípulos, olha isso, hein? Até para quem não conhece aqui vai aprender hoje. Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Essa ilustração aqui, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, confunde um pouco, né? Porque muitas pessoas talvez não entendem. Primeiro que não tem camelo em Rondonópolis, no Mato Grosso, nem no Brasil. Depois porque agulha, o que é uma agulha? Agulha de crochê, de costura? Então, os comentaristas aqui, eles falam que o que era o camelo? O camelo era o maior animal da Palestina e a agulha eram brechas nas muralhas de Jerusalém. E um camelo, ele não conseguia passar numa brecha dessa, numa fenda, num buraco na muralha, porque ele tem aquela corcunda, ele é um animal alto. Então, e ele não consegue, como um gato, se ajoelhar, se arrastar. Ele não dá conta de fazer isso, andar ajoelhado. Então, Jesus fala, usando esse símbolo cotidiano, ele fala que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, porque o dinheiro, ele traz muitos adoradores. O dinheiro, ele tem muitos seguidores. E muitos são apegados no dinheiro. Tanto que alguém disse, eu não sei se foi Lutero, que ele falou duas conversões, do coração e do bolso. Porque tem muitas pessoas que são avarentos, não dão conta de ser generosos, não dão conta de servir ao Senhor com seus bens, só querem guardar. E nunca se cansam de guardar. É como aquele que tinha um celeiro, depois construiu outro celeiro, e Jesus disse, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem? Para quem será? Para quem ficará? Você não vai levar daqui essas coisas. Então, verso 25, Mateus 19, 25. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Os discípulos se perguntaram. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, Deus pode transformar um rico, Deus pode transformar pelo poder do Espírito Santo um ser humano. Deus pode transformar um amante do dinheiro em um servo de Deus, um discípulo de Cristo. Deus pode fazer. O que é impossível aos homens é possível para Deus. Aí vem o Pedrão, o verso 27. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo que vós os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, ou pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Para fechar aqui o capítulo, Jesus garante aos seus discípulos que todo aquele que o segue e que abandona esse amor ao dinheiro, receberá muito mais, não só no porvir, mas também aqui. Receberá muito mais, ele pode te dar muito mais dinheiro, muito mais condição, muito mais empresa, muito mais negócios, para servir para a honra dele, para a glória dele. E aí encerra o 30, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros.
Ou seja, Deus vê as coisas não como o homem vê. Talvez nós vemos assim, esse é o mais rico da faculdade, da escola, esse é o mais rico da igreja. Mas Jesus vê outras coisas. Jesus vê o primeiro fica em último, o último fica em primeiro. Jesus não avalia as pessoas pelos bens que elas têm. Essa é a perspectiva de Deus, não a humana. Então são essas lições aqui a respeito também do dinheiro no capítulo 19. Ou seja, falamos sobre a questão do divórcio, falamos sobre a importância das crianças e falamos sobre o verdadeiro lugar do dinheiro em nossa vida. Mateus capítulo 19. Obrigado pela sua companhia. Creio que a palavra de Deus sempre é viva e é eficaz. Deus abençoe a todos.